Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Vamos ver então o que temos na nossa aula de número 33. Na nossa aula temos revisão e avaliação. Então vamos à revisão. Muito bem, para a gente iniciar aí a nossa revisão, recapitular aí os conceitos que aprendemos, vamos falar primeiramente da puberdade. A puberdade é aquele período em que há uma transição do corpo infantil para um corpo adulto. Todo esse processo ele tem como objetivo facilitar ali, o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, porque afinal de contas, um ser humano adulto só vai poder reproduzir na idade adulta, com esses órgãos aí já desenvolvidos, já capazes de gerar uma nova vida. E essa geração da nova vida só é possível após todo esse processo. E geralmente esse período ele é marcado aí por alguns eventos, porque há uma enxurrada de hormônios que esse corpo recebe. Então é um período bem marcante que vai ser aí marcado durante a adolescência do ser humano. Então vamos lá revisar o que seria a puberdade. A puberdade, durante a adolescência, o corpo humano passa por diversas mudanças físicas. Essas mudanças ocorrem principalmente em um período chamado puberdade e visam preparar o corpo para a reprodução. Como você observa aí, geralmente nesse momento é que o ser humano, aquela criança indo para a fase da adolescência, começa a observar ali algumas mudanças no seu organismo. Uma delas, por exemplo, é o aparecimento de acnes, Por conta desses hormônios, a pele pode ficar um pouco mais oleosa, mais suscetível ali a apresentar acnes. Isso também vai variar aí de acordo com a genética, das pessoas. Muitas delas vão desenvolver um pouquinho mais de acne do que outras, Mas no geral, em algum momento essa pessoa vai apresentar essa variação hormonal que vai acarretar em algumas mudanças na pele, Ela pode ficar aí mais oleosa. Outras mudanças, vão ocorrer aí no aumento da estatura, a musculatura vai ficar ali um pouco mais aparente. No caso das meninas, o corpo vai ganhar um pouquinho mais de curvas, isso também tem muito a ver aí com a questão genética, Pode ser no início da puberdade, pode ser um pouquinho mais para frente, da adolescência e juventude. O fato é que esse período todos irão passar. E aí, quando que ele vai acontecer? Ele pode acontecer ali numa faixa etária entre 8 e 13 anos para as meninas e entre 9 e 14 anos para os meninos. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, em geral, a puberdade ela se inicia entre os 8 e 13 anos de idade nas meninas e entre 9 e 14 anos de idade nos meninos. Então, você já deve ter observado que algumas meninas nessa faixa etária ali de 9, 10 até 13 anos, elas são um pouquinho até mais altas do que os meninos, mesmo tendo a mesma idade, porque esses meninos, os rapazes, só vão mesmo ter aquele pico de crescimento um pouquinho mais para frente. Mas a gente falou aí que essa idade é o ideal. O que pode acontecer também é dessa puberdade ela acontecer precocemente. Quando que ela vai acontecer precocemente? Antes dos 8 anos para as meninas e antes dos 9 anos para os meninos. Quando isso acontecer, que ali a criança já apresenta algumas características que indicam, que esse corpo já começa a entrar ali na puberdade, é necessário procurar um acompanhamento médico, por exemplo, o pediatra que acompanha essa criança, que ele vai conseguir somente através de exames, detectar se realmente existe ali uma mudança, se realmente está acontecendo a puberdade, vai investigar quais são os fatores que levaram a tudo isso, Então é importante ficar atento aí para as crianças nessa determinada idade. Mas se foi a partir dos 9, 8 anos, a geração presente, ela está aí entrando na puberdade cada vez mais cedo mesmo, por questões aí ambientais, por questões alimentares, Mas cabe realmente cada um ser acompanhado pelo médico para entender. Então, por que esse corpo vai entrar em puberdade? Por que vai ocorrer todas essas transformações? Porque o corpo está sendo preparado para gerar uma nova vida, para a reprodução. É isso que a gente vê aí, olha. É a partir desse período
que os órgãos ligados à reprodução em ambos os gêneros se tornam aptos a produzir gametas. O que são os gametas? São aquelas células reprodutivas. Nos meninos ou nos homens é o espermatozoide, nas mulheres é o óvulo ou ovócito, né? Maturá-los e, consequentemente, gerar novos indivíduos. Você observa ali a mulher gestante, né? Carregando o bebezinho dentro da barriga dela. O que já aconteceu ali foi a fecundação, né? Então, aqueles gametas já se encontraram, gerando uma nova vida. E esse bebê vai ser desenvolvido no corpo da mãe. Agora, é claro que nessa idade, né, na adolescência, não é o momento ideal para que isso ocorra, né? Que uma nova vida seja gerada. Então, essa decisão ela tem que ser tomada ali mais para frente, né? Com mais maturidade, com responsabilidade. Então, por isso é preciso conhecer o seu corpo, né? Identificar aí cada detalhe, né, para não deixar que isso ocorra no momento errado, né, antes do tempo. A gente observa também que existem glândulas que vão participar do amadurecimento, da maturação, tanto das células reprodutivas quanto dos órgãos reprodutivos, né, em ambos os casos, aí, em ambos os gêneros. E aí, qual é a glândula responsável por desencadear tudo isso? É a hipófise. É a glândula que está aí na base do encéfalo. Ela vai produzir diversos hormônios que vão regular as funções do nosso organismo. Você observa aí bem no centro, né, aí na parte inferior do órgão, né, do encéfalo, a gente tem aí a hipófise. Ela vai ser controlada por hormônios do hipotálamo e ela também vai liberar hormônios que vão agir sobre as gônadas, ou seja, sobre aquelas glândulas reprodutivas. Dentre esses hormônios estão aí os hormônios luteinizantes, que também são conhecidos como LH, e o folículo estimulante, que é o FSH. Então, são dois hormônios que a hipófise libera, o luteinizante e o folículo estimulante. E o que esses hormônios, né, o que eles irão fazer no corpo do ser humano durante esse período aí da puberdade? No caso do LH e o FSH, eles vão agir sobre as gônadas, como foram falados, né? No caso aí dos homens, será o testículo e nas mulheres, os ovários. Essas glândulas aí, por sua vez, também irão liberar os hormônios sexuais envolvidos no processo da puberdade. Então, no caso dos homens, a testosterona, nos indivíduos do sexo masculino aí. E no caso das mulheres, né, os ovários vão liberar o estrogênio e a progesterona, certo? Então, são hormônios que vão aí cuidar, né, para que esse organismo se desenvolva. Você observa aí, por exemplo, né, os rapazes nessa fase já começam aí a apresentar pelos no rosto, né, a barba já começa a se formar. A gente já observa aí uma certa oleosidade na pele, né, gerando as acnes. Tudo isso são sinais, né, de que esses hormônios estão sendo produzidos e isso indica que o organismo também está saudável, né, que ele está se desenvolvendo da maneira correta. E aí, para a gente visualizar isso de uma melhor forma, né, a gente observa aí, olha, que existe todo um esqueminha, né, todo um processo como esses hormônios vão trabalhar. Então, você observa lá no início, né, que nós temos o hipotálamo, que é uma área ali central no cérebro, que vai liberar hormônios sobre a hipófise. Essa hipófise, então, que é uma glândula, né, bastante conhecida aí do nosso corpo, ela vai liberar hormônios também que vão agir sobre aquelas células que a gente falou. Então, no caso aí da hipófise, sob a ação de hormônios que são hipotalâmicos, ou seja, lá do hipotálamo, a hipófise vai produzir e liberar hormônio que é o folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante. E eles vão agir nos testículos e nos ovários, né? Ou seja, nos meninos e nas meninas. Se é do sexo masculino, vai agir sobre os testículos, se é do sexo feminino, vai agir sobre os ovários. E o que vai acontecer lá nos testículos, né, sobre a ação desses hormônios? No caso aí o FSH, ele vai estimular a produção de espermatozoides, que é a célula reprodutiva. Esse homem só vai ser capaz de se reproduzir se ele gerar esses espermatozoides.
Vai promover aí o aumento dos órgãos genitais e o desenvolvimento de características sexuais secundárias, ou seja, a barba que vai se desenvolver, a voz que vai engrossar, né? A musculatura aí desse rapaz vai ficar mais desenvolvida. E no caso das mulheres, elas vão aí produzir 2 tipos de hormônios nos ovários, né? Olha só, a gente tem ali no caso dos ovários, o FSH e o LH, eles vão estimular o amadurecimento dos gametas femininos. No caso das mulheres, elas vão produzir os ovócitos. Esses ovócitos, então, serão liberados e fecundados pelo espermatozoide, né? Então, só assim elas vão poder também se reproduzir. Vai ocorrer também nesse período a primeira menstruação e os ovários aí passam então a ser liberados mensalmente. Os óvulos, né, serão liberados pelos ovários a cada mês, um a cada mês, né, no geral, até que essa mulher entre aí na fase da menopausa. Então, a primeira menstruação é a menarca e a última, né, marca ali o fim desse ciclo e ela entra na menopausa. Então, os ovários vão produzir, secretar também a progesterona e o estrogênio. O que esses 2 hormônios vão fazer no corpo feminino? No caso aí do estrogênio, ele vai atuar no desenvolvimento e na manutenção, né, ou na maturação dos órgãos sexuais femininos e nas características sexuais femininas, né, secundárias, ou seja, aquele corpo que vai ser transformado, o crescimento das mamas, né, os pelos também pelo corpo e etc. E no caso da progesterona, atua com o estrogênio, preparando o útero mensalmente ali para receber uma possível gravidez e para a produção de leite nas mamas. Então, todos esses hormônios, eles têm papéis ali, né, bem específicos que vão atuar nesse desenvolvimento. Mas esse período ele também é marcado aí por muitos conflitos, né? Todas essas mudanças hormonais, elas vão gerar ali nessa criança, nesse adolescente, vai gerar ali alguns conflitos, né, de comportamento social, entre outros. E aí essa criança ou esse adolescente, ele pode estar mais sujeito a violências, mas a gente tem ali um documento, uma lei que garante, né, que ampara que esses jovens possam aí ser livres, né, e ter o direito à não violência. Então a gente vai aí rever sobre esse direito à não violência, né, que está contido no ECA. Olha só, a adolescência é uma fase em que os indivíduos estão sujeitos à vulnerabilidade, seja ela social, cultural, psicológica, porque eles vão tomar muitas decisões esperando a aprovação de algum tipo de grupo. E esse fator interfere diretamente em seu comportamento com relação ao envolvimento em situações que possam ser nocivas tanto para si quanto para outros. E aí, por isso, né, a gente tem a criação desse Estatuto da Criança e Adolescente, que é conhecido como ECA. Ele foi aí criado pela Lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, antes disso, não existia um documento que viesse amparar as crianças e adolescentes, né, com relação à violência. E aí o propósito desse estatuto é garantir os direitos de todas as crianças até os 12 anos de idade incompletos e a todos os adolescentes entre 12 e 18 anos de idade, né? E quais são os direitos dessa criança e desse adolescente? Todas as crianças e todos os adolescentes têm direito à liberdade de ir e vir e de brincar, né, de exercer a sua infância. Eles têm direito a uma alimentação adequada para se nutrirem bem, se desenvolverem bem. Crianças e adolescentes têm direito à cultura, à dignidade e ao respeito, né? Parece algo óbvio, mas ele precisa ser garantido aí para todas as crianças e adolescentes. Todas as crianças e todos os adolescentes têm direito à educação e ter acesso à escola. Então, são direitos que são garantidos a partir do ECA, né? A partir aí desse estatuto. Então, é muito interessante a gente ver que existe, né, essas leis que amparam aí jovens e adolescentes. Mas, continuando a falar sobre o corpo humano, né, sobre a reprodução humana, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino. Esse sistema reprodutor feminino, né, o sistema genital feminino, ele é responsável por produzir e maturar os gametas femininos, chamados de ovócitos.
bem como produzir e liberar alguns hormônios. Além disso, é nesse sistema que se abriga um novo indivíduo em desenvolvimento durante a gestação. Então, essa imagem que você observa aí, né, é do óvulo, ou seja, do ovócito, que vai ser fecundado pelo espermatozoide e a partir dali ele vai gerar um novo indivíduo, certo? E aonde que isso tudo vai acontecer? Dentro do aparelho reprodutor feminino. A gente observa aí os órgãos que fazem parte desse sistema. Então ele vai ser formado por órgãos internos, que a gente tem aí no caso as tubas uterinas, os ovários, o útero e a vagina, e eles estão localizados na região inferior do abdômen. E por órgãos externos também, né, que em conjunto formam o pudendo feminino ou a vulva. Então, qual é a função de cada um dessas estruturas dentro do organismo feminino, né? No caso, os ovários, eles são as glândulas responsáveis por produzir os ovócitos e os hormônios ali, estrógeno e progesterona. No caso das tubas uterinas, são os órgãos musculares com formato de tubo, que você observa aí que liga o útero até os ovários. E cada uma das tubas encaminha o ovócito liberado pelo ovário ao qual está relacionado até o útero por meio de contrações dos seus músculos. Geralmente a fecundação ocorre nas tubas. Então, onde que vai ocorrer essa fecundação? Nas tubas uterinas. Já o útero, ele é o órgão em que o zigoto, né, em divisão celular se fixa, permitindo o desenvolvimento do embrião. O útero possui ali uma camada muscular que vai se contrair durante o parto e auxilia na saída do bebê. O útero é um órgão muscular que vai abrigar o feto, vai abrigar o bebezinho e no momento dele sair vai contrair, né, para expulsar esse feto no momento do parto. Já a vagina, ela vai ser um órgão muscular com formato de tubo que liga o útero aí ao meio externo, né? E é através da vagina que ocorre o ato sexual, por onde o sangue da menstruação também vai ser liberado, serve aí de passagem para o bebê durante o parto, né? Se esse parto for por via natural ou normal, como é costume dizer, né? Então a gente viu aí um pouquinho dos órgãos internos e da função de cada um desses órgãos, né? Mas a gente tem também os órgãos externos da mulher que a gente vai aí relembrar. Então esses órgãos externos, eles são chamados aí de vulva ou pudendo feminino, que é o conjunto de órgãos sexuais externos. Ele vai ser formado pelo clitóris, pelos lábios maiores e lábios menores. Você observa aí na imagem, né? Bom, na vulva encontra-se também aí a abertura da vagina, a abertura da uretra, por onde a urina é eliminada. Então, a gente observa aí que a abertura, né, da vagina, ela é um canal que é exclusivo aí para a saída do sangue menstrual, né, para as relações sexuais e para a saída do bebê. E a uretra é outro canal por onde vai sair a urina, né, diferentemente aí do corpo masculino, em que a uretra ela vai ser comum aos dois sistemas, tá? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a ovulação. Como é que vai acontecer a liberação desse óvulo para que essa mulher se torne fértil? Será que é o tempo todo que esse óvulo ele está disponível, né? Será que é só em alguns momentos? É isso que a gente vai observar então. Então, a ovulação e a fecundação, elas vão ocorrer, né, no corpo feminino. E após a puberdade, os hormônios secretados aí pela hipófise estimulam a cada mês o amadurecimento dos gametas femininos. Os ovócitos se desenvolvem nos ovários em meio a um conjunto de células que é chamado de folículo. Quando o gameta feminino está no estágio de ovócito secundário, o folículo se rompe e libera o gameta no processo chamado ovulação. Então, para a gente entender melhor, vamos ver aí um esqueminha, né, para relembrar todo esse processo. Então, você observa aí que dentro do útero materno, né, dentro desse aparelho reprodutor aí feminino, nós temos o útero, as trompas e também nós temos ali os ovários. Eles é que vão liberar esse óvulo que vai ser fertilizado pelo espermatozoide, certo? E aí esse ovócito liberado vai ser transportado até o útero pelas tubas uterinas. Se ele se encontrar com o espermatozoide durante esse trajeto, aí vai ocorrer a fecundação, né? E assim que o espermatozoide ele vai penetrar no ovócito, o gameta feminino, né, ele passa a ser chamado então de óvulo, por isso esses dois nomes, ovócito e óvulo. E o óvulo fecundado dá origem ao zigoto, que é aquela célula-ovo que uniu ali os dois núcleos do espermatozoide e do óvulo para ali mesclar, né, o material genético do pai e da mãe. Bom, aí esse óvulo vai dar origem ao futuro bebê.
Esse zigoto, né, ele vai se dividir em 2 células, que depois vão se dividir em 4, em 8 e assim por diante. É um período ali de clivagem, né, que vai ser formado muitas células que vão dar origem ao corpo desse bebê. Esse conjunto de células já é chamado de embrião. E aí ele continua o trajeto até o útero, pelas trompas uterinas, até chegar no útero, vai se fixar na parede uterina no processo chamado de nidação, quando ele chega aqui nesse nível, né, de blastocisto. Então ele vai se implantar no útero materno e dali é que inicia de fato, né, a gestação dentro desse útero, ok? Bom, antes de acontecer a ovulação, no corpo feminino já teve também um ciclo, né? Esse ciclo, ele vai ser chamado aí de ciclo menstrual. Então, esse ciclo menstrual ocorre todo mês no corpo da mulher em idade reprodutiva, que ele vai se preparar para uma fecundação, uma possível gravidez. A parede interna do útero é chamada de endométrio e cresce, vai adquirir ali mais células e vasos sanguíneos e se prepara para abrigar esse embrião. No entanto, nem sempre, né, vai acontecer essa fecundação e aí nesses casos o endométrio ele vai se romper e parte dele vai ser eliminado pela vagina com o ovócito que não foi fecundado, né? E o sangue proveniente aí desse rompimento vai gerar ali a menstruação. Então, como que vai acontecer essa ovulação? Ela vai ter ali alguns períodos, né? Um dia certo ou dias certos para ocorrer por conta desse ciclo. Então, você observa aí o ciclo. A ovulação ela é um fenômeno que vai durar 24 horas e consiste aí na expulsão do ovócito pelo ovário, no 14º dia de um ciclo menstrual normal, que pode ser aí em média 28 dias, e é o dia de maior fertilidade da mulher. Então você observa aqui, olha, que ao fim da menstruação, o primeiro dia do ciclo, né, é aqui, o primeiro dia da menstruação, pode durar até 7 dias. Após isso vem a fase proliferativa, em que esse óvulo ele está sendo preparado para ser liberado. E aí a gente vai entrar no período de ovulação, né, que pode acontecer aí por volta do 14º dia desse período, desse ciclo. Após isso, o organismo entra em fase secretora, ou seja, quer dizer que ele está se preparando aí para gerar uma nova vida, certo? Se essa mulher mantiver uma relação sexual aqui por volta do 12º, 13º dia e no mais tardar até o 15º dia, né, pode ser que ela venha a ficar grávida, porque esse óvulo vai estar ali disponível, né, para ser fecundado. Esse método, inclusive, né, é um dos métodos utilizados aí para o planejamento familiar, né, daquelas mulheres que querem engravidar ou daquelas que querem evitar. Mas esse método, é mais conhecido como o da tabelinha, quando a mulher sabe ali os dias férteis, né, do seu ciclo ou do seu período ali do ciclo menstrual. Mas ele pode ser falho, porque muitas vezes o organismo não está dentro daquele ciclo certinho de 28 dias, né? Por isso que a gente tem ali outros métodos que são mais eficazes. Então a gente observa aí uma diversidade de métodos contraceptivos, podem ser anticoncepcionais, podem ser técnicas, né, que ajudam aí a evitar a gravidez e além disso, alguns deles previnem contra infecções sexualmente transmissíveis, né, que é muito importante. Existem aí diferentes tipos de contraceptivos e o uso vai depender das características de cada pessoa. Então vamos conhecer esses principais tipos, né? Nós temos aí no caso, o primeiro tipo é o DIU, que é uma pequena estrutura, né, na forma de T, geralmente é de cobre ou de plástico, ele vai ser introduzido no interior do útero por um médico ginecologista, né? Somente pode fazer a introdução desse método com acompanhamento médico. Esse dispositivo ele vai liberar hormônios ou substâncias que vão alterar a mobilidade dos espermatozoides ou vão provocar mudanças no endométrio. Por haver vários tipos de DIU, o médico é que deve indicar o mais adequado para cada pessoa. E a gente tem ali outros dispositivos, por exemplo, de barreira. Um deles é o diafragma, que é essa estrutura de borracha em branco que você observa, que vai ser aí de silicone, né, no formato de uma semisfera. Ele vai ser introduzido pela vagina até a entrada do útero, atuando como uma barreira que vai impedir a chegada do sêmen até o útero e, consequentemente, a fecundação do ovócito, né? Então, é uma barreira ali que vai ser introduzida dentro do canal vaginal dessa mulher. A gente tem também os preservativos que também são conhecidos como camisinhas, são estruturas aí de látex que atuam como barreira, impedindo que o sêmen
e outros fluidos corporais entrem em contato com a vagina. Então a gente tem aí o preservativo masculino, mas também existe o preservativo feminino, né? E aí no caso o preservativo feminino é um pouquinho diferente, como você observa aí na imagem. Como os espermatozoides não são liberados no interior do sistema genital feminino, a fecundação não ocorre. Então, da mesma forma que funciona o masculino, funciona também o feminino, impedindo, né, que esses espermatozoides cheguem até o canal vaginal, certo? E também haja ali a troca de fluidos que podem transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Além de prevenir a gravidez, os preservativos são os únicos métodos contraceptivos que também protegem contra as ISTs. Isso porque ele vai impedir o contato direto com os órgãos genitais e, consequentemente, ali a troca de fluidos entre os parceiros. E a gente tem outros métodos, né, que são um pouquinho ali mais radicais, eles são métodos cirúrgicos. E a gente tem aí a vasectomia, a laqueadura, que são métodos contraceptivos cirúrgicos feitos em indivíduos do sexo feminino e masculino, respectivamente. No caso, a vasectomia, ela é feita nos homens, né? Ocorre aí o corte feito nos ductos deferentes, os quais são amarrados ou cauterizados ou fechados com grampo, e esse procedimento ele vai impedir que os espermatozoides produzidos nos testículos cheguem à uretra. Isso não vai influenciar ali, né, na questão da relação sexual do homem, ele vai apenas deixar de ser, de produzir, aliás, de expelir essas células reprodutivas. E para as mulheres também existe uma cirurgia ali, né, que é chamada de laqueadura. Também chamada de ligação tubária, as tubas uterinas são cortadas, amarradas e cauterizadas ou fechadas com grampo, e esse processo impede o encontro dos espermatozoides com os ovócitos. Então você observa aí na imagem, né, de que forma ele é realizado. Todos esses métodos, né, eles podem aí impedir uma gravidez indesejada, mas alguns deles vão impedir também a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Bom, espero que você tenha compreendido aí os conceitos. Até uma próxima.